Graça e paz, amados. Vamos para o 20º vídeo da série. Nossa, quantos vídeos vamos ter, hein? Não sei, se os cabelos aqui estão levantando, graças a Deus está refrescando. Vamos lá. Falando mistérios divinos. A conexão espiritual entre orar em línguas e a revelação está no entendimento da palavra mistérios. Paulo mencionou 3 vezes entre o capítulo 2 e 14 de 1 Coríntios. Nós já lemos a primeira vez que essa palavra é mencionada em 1 Coríntios 2,7. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A segunda vez que Paulo menciona mistérios, em 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, na mesma carta que Paulo disse à igreja de Corinto que ele era agradecido por falar mais em línguas do que a todos eles, ele também declarou que havia sido feito despenseiro dos mistérios de Deus. Um despenseiro é um administrador. Naquele tempo, um homem rico contratava um despenseiro para administrar suas riquezas e seus bens. O despenseiro protegia os bens contra o desperdício, mau uso e roubo. Para que Paulo pudesse ser um bom despenseiro dos mistérios de Deus, ele teria que protegê-los da infiltração da falsa doutrina, da lei, do ódio de Satanás pela igreja, etc. Como Paulo fez isso? Deixando o Espírito Santo orar estes mesmos mistérios através dele, hora após hora, em línguas. Ele sabia que isso iria afetar seu conhecimento espiritual da revelação de Cristo para a igreja. A terceira vez que mistérios é mencionado é em 1 Coríntios 14:2. Vamos ver aqui. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A gente se coloca no espírito quando a gente começa a orar em mistérios, tá? O Espírito Santo ultrapassa a nossa carne, mente e intelecto, indo diretamente ao nosso espírito. Lá ele começa a criar aquela linguagem sobrenatural, assim que nós abrimos a nossa boca e começamos a falar os mistérios de Deus. Mas de quais mistérios Paulo estava falando neste versículo? Bem, a palavra mistério significa basicamente segredos divinos. Estes segredos divinos não são do tipo que nunca podem ser contados, mas pelo contrário, eles são segredos que estão escondidos no interior de Deus e foram feitos acessíveis a nós pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. O dicionário Vini, ele diz o seguinte, ele dá uma outra boa definição bíblica para estes mistérios. Ele diz: aquilo que, estando fora do âmbito da compreensão natural, pode ser conhecido apenas pela revelação através da revelação divina. E é conhecido somente aqueles que são iluminados pelo seu Espírito. Só que todos nós podemos ser, basta pedirmos. Suponha que você tenha passado 8 horas orando no Espírito, falando mistérios que estão fora do âmbito da compreensão natural, que podem ser conhecidos somente pela revelação divina aos iluminados pelo Espírito Santo. Posso lhe dizer isso sobre os mistérios que você está orando. Certamente não são para o benefício de Deus. Será que nós vamos até ouvir de Deus falar para ele dos mistérios? Não. Ele, não tem algum segredo profundo espiritual que eu vou falar para Deus. Eu sou feitura das mãos dele. Ele conhece tudo, né? Então, se esses mistérios não são para o benefício de Deus, eles só podem ser para o nosso. Portanto, orar em línguas deve ser como qualquer outro tipo de oração criada por Deus para ser respondida, tanto quanto a poderosa oração de fé que move os montes ou a conhecida eu vou onde você quiser, oração de consagração. João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha,
O Espírito Santo é o intermediário entre nós e Jesus. E ele somente falará o que ouve. Sua missão como Espírito da Verdade é de glorificar a Jesus recebendo a verdade dele e então transferir estes mistérios de Cristo do seu entendimento a nós, através da linguagem sobrenatural de línguas. Também está escrito em Hebreus 7:25 que Jesus, nosso sumo sacerdote, vive sempre para interceder por nós. Então, o Espírito Santo ouve a intercessão que Jesus está fazendo por nós e derrama essa mesma intercessão em nosso espírito enquanto oramos em línguas. O que mais podemos saber sobre estes mistérios ou segredos divinos? Que 1 Coríntios 14:2 diz que falamos enquanto oramos no Espírito. A palavra mistérios neste versículo é exatamente a mesma palavra grega usada para os mistérios escondidos que estão agora disponíveis a nós através do mistério do Espírito Santo na dispensação da graça. Vou repetir. A palavra mistério neste versículo que eu acabei de ler, tá? Ó, vamos recordar. O que eu acabei de ler? Jesus, nosso sumo sacerdote, vive para interceder por nós. Então o Espírito Santo ouve a intercessão que Jesus está fazendo por nós e derrama nessa mesma intercessão em nosso espírito enquanto oramos em línguas. Vamos pegar aqui, peraí, 14 Coríntios, porque aqui que está a palavra mistério, não é hebreu, tá? Hebreus. Entretanto, aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus, não aos outros, visto que eles não podem compreendê-lo. Ele está falando pelo poder do Espírito, fala em mistérios. Viu? Então, esses mistérios escondidos até agora estão disponíveis a nós através do ministério do Espírito Santo na dispensação da graça, a nova aliança. E ele questionou a Deus, né? O que você quer dizer, Deus? Que os mistérios, uma vez escondidos em você desde antes que o mundo começasse, são os mesmos mistérios com os quais eu penetro no trono da graça todas as vezes que eu oro em línguas? O Senhor disse, você entendeu. Olha só, que maravilha. É por isso que a sua fé aumenta todas as vezes que você ora em línguas. Todas as vezes que oramos em línguas, a nossa fé aumenta. Nós não recebemos uma palpável carga elétrica por falar muitas sílabas no ar. A razão pela qual nós somos edificados é porque nós estamos falando os mesmos mistérios que Paulo escreveu. O mistério da cura, o mistério da justiça, o mistério da redenção. Nós estamos falando tais mistérios diante do trono da graça e Deus responde como a qualquer outra oração. Línguas é uma palavra bíblica antiga para dizer linguagem. A linguagem do Espírito Santo é como qualquer outra linguagem, pois carrega em si pensamentos, expressões e frases inteiras. Na realidade, a linguagem dele é mais articulada que muitas outras criadas por homens na face da terra. Por isso que a gente fala que não tem tradução, tem interpretação. Deus usa esta linguagem de edificação para aumentar nosso entendimento espiritual a respeito dos mistérios de tudo que Cristo, a esperança da glória, é em você. Colossenses 1:27. Quando o Espírito Santo é capaz de expressar estes mistérios através do seu espírito, um dia eles se manifestarão em seu entendimento. As línguas liberam literalmente o Espírito Santo para mover em sua mente com revelação, discernimento, sabedoria e entendimento das coisas espirituais. E é maravilhoso. Quem disse para mim? Eu em oração, orando em língua e lendo a Bíblia, perguntando sobre meu pai, que as coisas iam se complicar. Quem disse para mim que eu fosse lá e que ele fizesse a confissão de arrependimento dos pecados que ele não tinha confessado? Quem me fez voltar da porta? Filha, volta, pega o óleo ungido. Viu o cuidado de Deus conosco? É por isso que o diabo, presta bem atenção nisso, meus amados, é por isso que o diabo tirou as línguas de 3/4 da igreja. É muito mais fácil para os crentes serem enganados pelas doutrinas humanas que sempre mudam.
quando eles estão separados da mais importante ferramenta de ensino que os capacita para aprender diretamente do Espírito Santo. Viu? Olha o que acontece. Então, nós precisamos realmente cuidar, tá? Cuidar. E ele vem falando para nós muitas outras coisas aqui, tá? Ele vem falando que é como se fosse um chip, né? No computador, colocado no computador, que vai enchendo, né? A gente vai orando, vai enchendo. E numa hora aquilo explode, né? E é verdade. Quantas vezes eu fui pregar e na hora que eu fui pregar, as coisas me vinham assim, sabe? A revelação daquela palavra ali de uma outra maneira. Ou então quando eu tô orando, pensando nos personagens bíblicos, Deus me dá, assim, umas interpretações, umas coisas que eu falei, gente, não tinha pensado nisso. Isso é resultado. É a revelação explodindo, a revelação vindo, sabe? Isso é maravilhoso. Outro dia eu estava, né, diante do mar pensando, Deus, 3/4 de água e 1 de terra. Por que você fez a terra assim? Eu amo tanto o mar, eu gosto tanto do mar. Mas para que tanta água? Aí me veio aquilo assim, filha, o Espírito Santo é simbolizado pela água. 3/4, Pai, Filho e Espírito Santo, um só de terra. Eu falei, olha que interessante. Ele é derramado em abundância sobre a face da terra. É só 1/4 de terra. Eu fiquei feliz com essa revelação que ele me deu. Então é isso, Deus. Porque eu fico assim, sabe? Como pode? Essa quantidade, eu sou um pedaço e eu já olho muita água na minha frente. Agora dá para imaginar, você pega um mapa, você olha, é tudo 3/4 de água. E um só de terra, Deus, mas para que tanta água? Ele fala muitas coisas comigo. Nossas conversas são assim, tremendas, sabe? Tremendas. Aqui ele vai contando a experiência dele, né? Quanto a vós outros... Peraí. Ele conta que depois dele orar 3 meses, algo incomum aconteceu um dia, ele estava lendo uma passagem da Bíblia que havia lido muitas vezes antes. De repente parecia que aqueles versículos em particular levantaram da página, o entendimento daquela passagem explodiu em todas as direções dentro do seu espírito. Isso já aconteceu comigo também. Aquilo toma um novo entendimento. A gente já leu aquilo várias vezes e o Espírito Santo ministra de uma maneira em nós, assim, sabe? Tremenda. É maravilhoso, meus amados. Antes disso, eu não fazia ideia do que aquilo significava. Depois passei a entender pela primeira vez. A unção anterior, que nos ensina todas as coisas, me explicou aqueles versículos. Quanto a vós outros, 1 João 2:27. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, fala que ela é verdadeira e depois ainda fala que ela não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Né? A gente pensa que significa uma coisa e a gente recebe uma nova compreensão, né? De tudo aquilo. De repente, o seu espírito entende um aspecto da Bíblia completamente diferente do que você já havia entendido. Demoraria meses para você poder ensinar a outros tudo que você recebe em 1/1000 de segundo. É verdade. Por quê? Porque o seu espírito é capaz de entender e receber centenas de milhares de pedaços de informações em 1 segundo. A mente natural, que é o problema. O nosso cérebro é limitado. Só pode assimilar um parágrafo de revelação por vez. Quanto mais você ora em línguas, mais você descarrega mistérios divinos naquele chip de computador. Quando o Espírito Santo... esse livro aqui, tá?
A gente já poderia falar chip, né, de telefone, mas é porque ele, né, não é um livro tão novo, ele foi escrito em 2009. No seu espírito, quando o Espírito Santo instala no seu espírito, libera a revelação, de repente você começa a entender a mente de Cristo. O mistério de Cristo em você, a esperança da glória, começa a nascer em seu espírito, acompanhado de uma grande fé. Então a fonte de revelação de Paulo e a maneira pela qual ele recebia estão ambas reveladas no livro de 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios? Vocês leem aí, tá? O Espírito Santo revelou a ele mistérios escondidos de sabedoria divina através das línguas para edificação pessoal. E o mesmo dom que o apóstolo Paulo usou para receber a revelação está disponível para você e para mim. É um dom que você pode exercitar de acordo com a sua vontade. A propósito, apenas porque você quer. E se você não quer, você quer querer, você, nem que seja por curiosidade, como aquele homem que recebeu o batismo, né? Ninguém conseguia ministrar o batismo para ele, nem ele recebia. Aí o pastor tomou um choque, botou a mão nele, ele levou o choque, ele achou que aquilo ali era o significado dele estar recebendo o batismo, e aí ele começou a falar em línguas. Olha só. Ele, né? Igual o Tomé, tem que tocar. E na verdade nem contaram para ele, deixaram ele quieto lá. 2 anos depois contaram, deixaram ele caminhar e crescer. Porque tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o sobrenatural. Aliás, quem não tem, né? A maioria das pessoas. Eu já venho nesse treinamento há muito tempo. Muitos anos. Então, eu não tenho dificuldade, não. Pouca, muito pouca. De lidar, né, com determinadas coisas. Então, meus amados, nós vamos parar por aqui hoje. Esse é o 20º vídeo da nossa série, tá? Eu tô marcando lá, botando PT. Quer dizer parte. Eu não posso colocar mais porque não cabe na transcrição. O YouTube me corta, fala que meu título está muito grande. Então, tô procurando um clipe aqui para marcar. Vamos parar por aqui. E amanhã eu vou começar com vocês orando os mistérios do plano de Deus para as nossas vidas, tá? Eu tô lendo literalmente algumas coisas do livro e algumas coisas eu estou explicando, porque vai gastar muito mais tempo. Não tem por que eu decorar, e não tem por que eu também... isso aí é para ser revelado para nós mesmos, é para nossa edificação, entendeu? Esse livro, ele tem o download dele, eu não sei aonde, eu já ouvi até eu já li e já ouvi o download dele, mas eu gosto mais de ler, porque eu leio orando em língua, e às vezes ouvindo, posso distrair minha mente de repente, sabe? Mas tem o download dele também. Você coloca lá no Google, né? Livro do David Robson. Andar no Espírito, andar no poder, ó. Se você quiser até tirar foto, né? Você para o vídeo na hora que estiver passando isso e printa, né? Nós já estamos quase na metade. Você vai ter lá o acesso ao livro. O livro é baratinho. Quando eu comprei foi R$21. Eu comprei, a igreja toda comprou, sabe? Nós lemos juntos. Então vale a pena. Vale muito a pena. A nossa vida espiritual é preciosa, é o que de mais precioso nós temos. Então investir nela, nossa, é tão pouco, né? Fizeram mesmo para ajuda, a capa dele simples, mas ele é bem grossinho. Ele morreu no passado, ele tem 446 páginas, quase 500. Mas é uma delícia lê-lo. A gente lê rapidinho, tá? Papaizinho, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui estudando juntos, falando dos seus mistérios, da tua graça, do teu presente maravilhoso que o Senhor nos deu, por nos amar tanto, ó Deus, de maneira que nós não compreendemos, mas nós queremos te ser gratos, ó Deus, esse amor. Coloca gratidão no nosso coração e aperfeiçoa, Deus, aquilo que precisa ser aperfeiçoado em cada um, Deus. Repreenda toda ação contrária de Satanás e seus demônios, para impedir que essa palavra cresça em cada um que a está ouvindo, Deus. Que cada coração, Deus, se torne um solo fértil, Deus, a essa palavra. Porque isso tudo é para a sua glória, para a sua honra, Senhor. E para a maior felicidade de cada um. Tudo que nos faz felizes, o Senhor nos dá, ó Deus. Nos dá oportunidades, nos dá ferramentas, ó Pai. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Curta, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva.
e até o próximo vídeo. Um grande abraço.